Vamos falar como você conheceu o Otaviano? Em que Eu? ano foi? Como é que foi? Eu e Otaviano fomos apresentar um evento e eu não conhecia ele. A gente teve um ensaio geral rapidinho, um encontro antes em terra e tal. E depois Do a evento gente mesmo. do evento, porque o evento ia acontecer num navio e onde a gente ia se encontrar depois. E Eles eu começaram pela lua de mel. No Olha, cruzeiro. Olha, perigosa você. eu tô falando que eu tô no Perigosa cruzeiro. Sei. local. Sei. Não, eu falei pela viagem, porque normalmente, tipo, se conhece, aí namora e marca viagem. Vocês foram viajar primeiro, pra depois se conhecer. É, a gente foi apresentar esse evento. Foi algo muito louco, porque eu descobri depois que esse evento ia atravessar, porque eram 10 dias a bordo do navio apresentando, e no último dia que era o evento. E aí eu descobri que ia atravessar o dia do aniversário do meu pai. E o meu pai ia fazer 70 anos, ia fazer uma missa pra agradecer. Meu pai tá no 7º marca-passo, então 85 inteiro, Highlander, mais inteiro do que a gente. Que forte. Então, ele foi fazendo os 70 anos dele, ele queria fazer uma missa para agradecer. Falei, gente, eu não posso mesmo Não estar. faltar os 70 anos do meu pai. Só que aí, o meu agente, à época, foi num dos encontros lá em casa, tava conversando com meu pai de boa e tal, e então, Tatá é meu apelido. Então, não, Sueli, a gente não vai mais, porque a gente descobriu que o evento vai ser mais longo do que a gente imaginava e vai atravessar o aniversário do senhor. Por isso que a Tatá não vai? Aí... porque ela quer estar na missa e tal de 70 anos. Aí meu pai vai, me puxa num canto, ele é bom de lábia, é perigoso, me puxa num canto e fala, minha filha, fiquei sabendo que você ia fazer o trabalho num cruzeiro, nananana. Pai, só que vai atravessar seu aniversário, eu não quero e tal. Minha filha, eu vou dar 2 razões para você ir. Primeira, a sua independência financeira, o seu trabalho que a gente sempre falou, tão importante para você. Segunda, você é a que vai estar mais próxima do meu habitat. Você vai estar num navio em alto mar, onde eu passei a maior parte da minha vida, do meu tempo, e lá estará você me representando e o texto todo e tal. Ai, pai, você jura, cara? Eu não ia nesse evento. Eu não ia conhecer Otaviano. Sim. Olha como é doido. É. E aí, Seu por pai te deu conta 2 grandes argumentos. desse argumento do meu pai, por eu estar em alto mar para ele, num navio, resolvi ir pro evento. A sua vida é toda assim, cara. A minha vida é toda assim. Eu acho que... Escolhas que mudam completamente. Mas o eu rumo. acho que a vida de todo mundo é assim. Mas tem vidas que tem mais plot twists, assim. É. É que talvez tenha detalhes, assim, que passem mais desapercebidos, né? Eu acho. Porque todo dia a gente toma tantas centenas de decisões, todos os dias. Tudo. A roupa que você sai, o caminho que você faz. Tudo. Tudo é o uma lugar que você vai decisão. almoçar, tudo. Você pode... Do jeito como foi no cruzeiro, poderia não ter sido lá. Poderia ter sido... Você entrou na loja do shopping pra trocar uma roupa. E encontrou com ele. Poderia ter sido de tantas outras formas. Mas era para ter sido lá, gente. E aí, daí conta, você foi. Aí, pegamos o avião, fomos nos encontrar no cruzeiro. Quando a gente chegou no aeroporto, aí avisaram pra gente, olha, vocês são elemento surpresa do evento, vocês só vão aparecer no último dia pra apresentar. Então, vocês vão ter um guia sempre de vocês. Com o carro, vocês vão fazer tudo na contramão do cruzeiro. Pra Era um ninguém ver cruzeiro vocês. com 1.000 brasileiros a bordo, que foram premiados. E a gente tinha que fazer na contramão deles. Então, se a galera saía 7, a gente saía só umas 9 e ia seguindo o rastro que eles acabavam de deixar, entendeu? Dos locais, pra gente não se cruzar. Vai pro café da manhã, vocês vão um pouco mais tarde. Vai ou mais pro cedo. outro restaurante, vai pro outro hotel. Se montava. Então, a gente teve que ficar convivendo e junto esses 10 dias. Aí, no primeiro aeroporto que a gente chegou e tal, tava lá o guia esperando pra gente com uma plaquinha. Senhor e Senhora Costa. Mr. Miss Costa. Aí eu... E falando com a gente como se fosse casado e tal. Meu Deus, o guia casou vocês. Aí, nossa primeira parada. Aí eu ainda fui falar, oi, a gente não é casada, a gente tá se conhecendo agora. Ah, desculpe. Aí o cara falou, ainda. Segunda parada, o guia. Mr. and Miss Costa. Aí a gente, de novo, eu falando, olha e tal, a gente não é casada. Acho que a pessoa pega o nome, né? Tá Olhou. chegando
tá vindo de casal, eles são Costa e casados. costa. Aí eu lembro, na terceira vez, o Taviano falando pra mim, tá incomodando tanto assim? Deixa ele, cada vez que a gente para, você tá tendo que explicar que não é casado e tal. Vamos deixar, eu falei, não, tudo bem, é só pra não acharem que a gente, de fato, é casada. Aí a gente pegou um guia, José Maria, um guia em Barcelona. Tá incomodando tanto assim, é ótimo, né? É. Você tá tão ofendida. Porque eu dava a explicação a cada Pra todo parada. De mundo. tipo, não é meu marido, eu tô conhecendo agora e tal. E meu marido diz que se apaixonou na primeira parada, quando eu voltei, algum lugar que a gente tava lá pela Itália, que eu voltei com queijos, vinho e pão pra gente comer no navio. Ele, gente, quando eu vi você voltando com vinho, queijo, um canivete, pão, Só o que importa, assim. pra cortar ali, sabe? Mesmo na proa do navio, vendo sair, bebendo, comendo. Ele falou, é essa mulher, é essa aí que eu vou querer na vida. Costa, senhora Costa sim, não tem problema. É. Aí a gente chegou em Barcelona e encontramos esse guia, José Maria, que era maravilhoso. E eu resolvi não falar pro José Maria que a gente não era casado. Aí o José Maria começou a falar e contou uma história dele de vida, que a mulher dele, com quem ele era casado a vida inteira, tinha sofrido um acidente, tinha 2 anos. Ela ficou vegetando na cama e ainda era o grande amor da vida dele, que ele cuidava. E o José Maria tinha uma sensibilidade, umas palavras maravilhosas e tal. E a gente no carro, e a gente tinha tomado vinho até tarde, dormido pouco. A gente já estava chorando com a história do José Maria lá no fundo e tal. Ele falou, e isso é porque o amor puro é quando eu vejo que ela era minha alma gêmea e eu sou dela e a gente está ligado até o fim, porque a gente consegue detectar quando a gente já descobriu, assim como eu vejo vocês. Eu vejo que vocês são uma alma gêmea. Vocês são casados, não é em vão. E eu, a Meu gente não é. Deus. E ele tá incomodando tanto assim. Ô, Taviano. Eu tentando falar que não era, mas a Mas eu gente já arrepiei agora que você falou isso. tava num Cara, muito engraçado. E a choro. Flávia tentando falar e eu vou dando... Deixa ele terminar. Deixa ele terminar. A gente num choro, que a história dele era a coisa mais linda. Ele mostrou foto pra gente depois da mulher. E aí veio toda a gente não desmentiu o José. Ah, não desmentiu? Eu falei que a gente não era casada. E o José falou, mas vocês são almas gêmeas. E ele ficou nessa tecla que a gente era e dando pra gente conselhos de não perca tempo. Com minuciosidades, com pequenezas, aproveitem enquanto vocês estão juntos. Eu aproveitei tudo da minha alma gêmea, nananã. E hoje ela tá lá e eu cuido dela ainda. E depois ele pegou a bicicletinha dele, que desdobrava em 3. E Que saiu, coisa de filme, e né? Foi de filme, tipo, José Maria foi um anjo que mensageiro. passou. Não, ele foi embora que nem o He-Man no final do episódio, né? Montou no negócio. mensageiro. Aproveitem o tempo. Uma Voou pro céu. bicicletinha desse tamaninho assim, que Ele abriu daqui, abriu desdobrou. ali. É, desdobra, tirou do carro dele, da mala e tal, ele dobrou e tal. Então agora eu vou deixar vocês e foi. E a gente ficou com aquela mensagem, né? E agora? Faz o que com isso? Falei, caramba, alma gêmea, José Maria. Detalhe, eu ia casar com uma outra pessoa. Assim, ia me casar mesmo, daqui a uns meses com uma outra pessoa. Eu já tinha comprado uma casa com a pessoa, Tá, tudo encaminhado. tinha um planejamento. E aí eu comecei a me perguntar nessa viagem. Eu falei, caramba, tô fazendo a coisa certa. Ela fui eu de novo parar pra mim ouvir e perguntar pro interior, tô seguindo o caminho certo? Você tinha gostado do Taviano? Será? A Da gente pessoa dele? teve, foi assim, a gente brinca que foi humor à primeira vista. A gente conversando até tarde, rindo sem parar, um e outro, conta história, conta causa, nananã. Eu falo muito, ele também, ele gosta, fica aqui, fica lá. A gente passou a não dormir as noites no navio, pra gente ficar fofocando até tarde, dormia pouquinho. Dia seguinte, que ele olha aqui, a gente ia lá conhecer, jogar, pra gente ficar mais junto. Ele já tinha o interesse? Ele já comentou naquele primeiro momento? Ele já tava Então, ele assim, teve interesse quando viu eu voltando com salame, queijo E o vinho. e o vinho, ele ficou empolgado, entendeu? Tá. E a gente conversava muito, 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 muito. E aí a gente apresentamos o evento, a gente com essa informação apresentamos o evento. Nisso eu dividi muita coisa com ele, que inclusive que eu ia me casar, que foi aniversário do meu pai, ele também me contou dores dele, de prima e tal. Tinha sido noivo, nananã, a gente abre um, abre o outro, então foi
um momento, assim, de muita confiança estabelecida. Eu falei coisas para ele que eu só falava para realmente quem fosse muito meu amigo ou amiga. Algum laço a gente se permitiu abrir ali que ultrapassou. Beleza, fizemos evento, aquela coisa toda. Ele ficava em São Paulo, eu ficava no Rio. Quando eu cheguei no Rio, em casa, meus pais estavam lá, porque eu deixei a Jujuba, a Júlia. Gente, eu tenho que passar a chamar, tá com 22 anos. Aí eu deixei a Júlia para me representar no aniversário do meu pai, que disse que virou uma comédia grega tragicômica, porque ela parecia uma órfã chorando, segurando uma fotinho minha lá no palco. Da igreja. Minha mãe não tá aqui, mas eu tô aqui. Então... Minha família começou a ter um acesso de riso, porque ela é toda emotiva, pisciana. Dramática. Com câncer, sabe? Toda dramática. Chorando aos prantos lá, com uma foto minha aqui. A minha mãe falou, minha filha parecia uma órfã lá na frente da igreja. Sua mãe faleceu? Falando. Mas, enfim, deu tudo certo. Meus pais estavam lá para dar um apoio moral para ela e tal. Aí eu cheguei, vim conversando com o Otaviano também, voo inteiro, eu tava morta. Falei, mãe, vou só tirar um cochilinho. Cheguei com aquela dor de cabeça de quem tá virado. Falei, vou só deitar uma horinha, tomar um remédio e vou acordar pra estar com vocês. Quando eu acordei, encontro a minha mãe. Minha filha, tá descansada já agora? Com aquele olhar já, né? Foi? Que bom. A viagem foi ótima, né? O Otaviano já ligou, já conversou com seu pai, quis saber de tudo sobre a missa. Falamos muito. Gente, o Otaviano já tinha ligado pra minha casa enquanto eu estava dormindo. Falou com a minha mãe, com meu pai, falou com a Júlia. Sabia todos os nomes, missa, quem participou, o que foi feito, o que não foi feito. Na ligação, a minha mãe já tinha entendido tudo. Na sequência, tipo, semanas depois, ele inventou que ia ter uma reunião no Rio. Eu só descobri que era mentira depois. Ele inventou que ia ter uma reunião no Rio. Pô, então a gente pode se ver e tal. Mas assim que eu cheguei, eu tive a certeza que não era pra eu me casar com a pessoa que eu ia me casar. Então foi a primeira providência que eu fiz. Eu cheguei e liguei e falei, não, preciso me ouvir, eu não posso casar, não é isso, não tô certa, não... Eu já tinha me casado antes, eu queria estar muito certeira e confiante. Então foi muito ruim para mim essa sensação, foi muito conflitante, porque era uma pessoa muito legal, especial. Eu não queria machucar, né? Mas eu não queria embarcar depois do que eu tinha vivido e sentido com o Otaviano. E aí, semanas depois, ele inventou essa história, eu caí feito um patinho, nos encontramos. 5 meses depois, estávamos casados.